Fala, meus amigos! Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que tem mudado a minha vida, que é justamente um contato direto com Deus, uma proximidade com Jesus Cristo, com o Divino Espírito Santo. E eu queria pedir humildemente, com licença e desculpa para aqueles que não vão acreditar no que eu vou falar, mas eu tenho um dom e uma característica de enxergar sempre as coisas de forma multifatorial. E isso eu uso na minha profissão, isso eu uso na minha vida, isso eu aplico com Deus também. E eu tenho conseguido resultados e contato e experiências com Deus fora do comum. Então peço mais uma vez com licença e desculpa se você não acreditar, mas na minha visão, ter um contato com Deus, ter um contato com Jesus Cristo, é tão simples que eu não consigo entender como é que as pessoas bagunçam tanto a cabeça delas com esse assunto. Antes eu preciso dar um contexto muito rápido para que vocês possam entender ao final o que eu quero mencionar e o que eu quero transmitir com essa mensagem. No dia 11 de novembro de 2022, às 11h11, eu tive um maior despertar espiritual que vocês possam imaginar. Eu tive um contato com Deus, Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, que eu não consigo colocar em palavras aqui. Eu fiz um vídeo mais detalhado. Vou deixar aqui no meu canal no YouTube, para quem quiser assistir. Então, de lá para cá, eu tenho tido uma longa jornada, e todos nós sabemos que nós passamos por grandes desertos, atribulações, mas ao mesmo tempo, nós vamos despertando a nossa consciência, nós vamos nos espiritualizando, nós vamos nos aproximando do divino. Então, hoje aconteceu uma experiência comigo, que eu sei que acontece constantemente e que, na minha opinião, e que mais faz as pessoas se distanciar de Deus do que se aproximar. Então, ontem eu me batizei nas águas e eu fiz isso como mais uma prova da minha fidelidade, da minha devoção e da minha vontade de caminhar com Jesus Cristo, e também para promovê-lo, mostrar nas minhas redes sociais, para ver se eu incentivo outras pessoas a fazer o mesmo, porque eu preciso passar. Quando uma coisa é muito boa para a gente precisa passar para outras pessoas. Então, hoje, conversando numa roda de amigos, uma pessoa disse assim: mais tarde é a Santa Ceia, né? Aí eu disse: não, hoje eu não vou, porque eu estou indisposto. E a pessoa disse: não, Ave Maria, você tem que ir, você fez um pacto com a igreja. Eu fiquei calado, porque eu não discuto mais religião, porque, na minha opinião, religião é a pior desgraça que podem ter inventado nesta vida. Então, o primeiro ponto é: o que mais separa as pessoas de Deus são suas crenças, seu comportamento, mas principalmente a sua religião. Então, eu, Tony Lobo, eu não fiz pacto com igreja nenhuma. Eu não sou obrigado a ir em nenhum local para encontrar Deus. Muito pelo contrário. Depois de muito tempo que eu aceitei Jesus Cristo, que eu venho caminhando com Ele, agora é que eu estou indo para a igreja. Para quê? Para ter um suporte, para ter uma orientação a mais, para ouvir uma palavra, para se conectar com outras pessoas. Mas, para mim, a igreja é importante? Mas nós não podemos procurar Deus na igreja. Nós somos a igreja. Jesus, quando veio, não pregou igreja. Jesus pregou que nós éramos a igreja. E Jesus Cristo diz: não me procure aqui ou ali, me procure dentro de si. Ou seja, Jesus Cristo mora dentro de mim. Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Eu só preciso me conectar com Ele. E como é que a gente se conecta com esse tipo de entidade? Através do autoconhecimento e do conhecimento. Então você tem que buscar a conhecer a si próprio de uma forma que vocês nunca fizeram e ir atrás de conhecimentos externos. Quando você não exercita capacidades neurológicas, você não faz comunicações na fenda sináptica, você não faz neurotransmissão, você não faz neuroplasticidade, então você não consegue expandir a sua consciência para compreender como é que Deus pensa. Agora vocês vão começar a entender o que eu quero dizer com essa mensagem. Quando eu disse que eu não queria ir
para a Santa Ceia hoje, porque eu estava indisposto, não era por uma birra, ou por procrastinação, ou por preguiça, é porque eu verdadeiramente estava muito indisposto. E eu me conheço, eu sei cada detalhe do meu comportamento que faz eu me aproximar de Deus e que faz eu ter uma experiência negativa com Deus. Então eu não me forço a nada em nenhum momento para me aproximar de Deus, porque Deus já está em mim. Eu só preciso exercitar isso. E se em um determinado momento eu não consigo por uma falha minha, isso não me faz menos cristão ou mais cristão. Quando eu disse que eu não ia porque eu estava indisposto, porque, volto a dizer, eu me conheço de uma tal forma que eu já vi diversas vezes, quando eu, por exemplo, acordo indisposto, como eu fico em relação a Deus. Não tem aquele dia que você acorda indisposto, que você está com muito sono, que você está pesado e que você começa a ter pensamentos negativos? Isso pode ser uma série de coisas. Pode ser apenas um problema físico, pode ser um problema espiritual, mas, independente do que seja, quando você está mal, você não tem experiência negativa, né? Você já começa o seu dia ruim. Então, eu observo que quando eu não estou 100%, que eu não estou muito disposto, das duas, uma. Ou eu fico quieto, ou eu oro para Deus. Meu Deus, me melhora, me tira esses pensamentos negativos. Mas, dentro do contexto em que eu estou naquela posição de indisposição, ou de mau humor, ou de cansaço, eu tenho diversos pensamentos negativos e questiono coisas com Deus que eu, no meu estado normal, eu não questionaria. Então, o que eu quero dizer com isso é exatamente o terceiro ponto. Eu posso lhe afirmar categoricamente, com 1000% de certeza, não existe como você ter uma companhia com Deus com uma mente doente, com uma mente cansada. Por isso que eu sempre estou pregando nas minhas redes sociais, na outra, que tudo é o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Um desses falhou, babou, você perdeu a conexão com Deus. Não que Deus saia de você, mas a sua mente sai de Deus. Então, para você ter esse contato diário com Deus, porque não é só uma experiência, não é só um fogo na palha, não é só aquele arrepiozinho que você sente na igreja e depois a sua vida volta a ser a merda que era. É o buscar verdadeiramente a companhia de Deus e não apenas um momento. Então eu posso lhe afirmar que eu não preciso ir para a igreja para me conectar com Deus. Quer ver eu me conectar com Deus? Quer saber como é que eu me conecto com Deus de uma forma sobrenatural, supernatural? É quando eu tento ser uma melhor pessoa, de não brigar com a minha mulher, de não sentir inveja, de não sentir rancor, de perdoar. Esses são os momentos que eu me conecto com Deus, que eu tenho empatia pelo próximo, que eu tento ajudar alguma pessoa de alguma forma. Isso é conectar com Deus. É orai e vigiai, é buscar dentro de si um comportamento semelhante ao que Deus faria. Isso é buscar Deus. Mas, fisicamente, mecanicamente, eu posso contar aqui outras coisas que eu também faço para me conectar com Deus, que é muito mais relevante do que eu ir para a igreja. Não que a igreja não seja importante, pelo amor de Deus. A mensagem aqui é exatamente como aproximar as pessoas de Deus. E se a igreja faz você se aproximar de Deus, ótimo, bacana. Eu só estou querendo dizer que não é a única maneira, tá bom? Então, outra maneira que eu consigo me conectar com Deus de uma forma assim, que eu tenho insights e respostas e profetizações, projeção astral, entrar em uma dimensão mais compatível com Deus, eu faço o seguinte: eu entro no quarto do meu filho, eu acendo um incenso, eu coloco uma música meditativa e aí eu oro e converso com Deus e peço sabedoria e peço inteligência. Cara, é impressionante. Quando eu termino, eu tenho respostas, insights, como eu falei, de coisas que eu levaria anos, eu recebo ali rapidamente, de mão beijada. Não existe como ter uma conexão diária, uma atitude vinda de Deus, um caminhar com Deus, com uma mente e um corpo que não estão saudáveis. Então, eu vejo gente, ignorantes ou hipócritas, que vão para a igreja e estão extremamente em estado de obesidade, ou estão
doentes porque negligenciaram cuidar do seu corpo, cuidar do seu templo. Vocês já viram num hospital como é que é? Um médico fica convivendo com o doente? Não, ele ajuda da forma que ele pode e ele se afasta, porque ele não quer se contaminar, supondo que seja uma doença transmissível, né? Então, da mesma forma é Deus. Deus está conosco, nos ajudando, dando suporte, mas 90% do tempo é nós quem temos que caminhar com as próprias pernas. Apareceu uma quarta opção, porque eu não me programei para fazer esse vídeo, então eu vou falando, e aí vai aparecendo. Outro grande motivo das pessoas se distanciarem de Deus é justamente isso, a distância que elas criam em relação a Deus. Elas imaginam que Deus está em um local, por isso que elas buscam inconscientemente a igreja, porque, voltando para os outros 3 pilares, elas não se autoconhecem, elas não entendem como é que as coisas funcionam, como é que Deus pensa, e não conseguem discernir o que está tão claro na Bíblia. Deus, pelo menos eu ajo assim, eu converso com Deus como se eu estivesse conversando com um amigo, óbvio, com o maior respeito e humildade, de reconhecimento do tanto grandioso que ele é, mas eu não preciso me diminuir, muito menos me humilhar para ter um contato de Deus. Eu não preciso colocar Deus distante para me ter um contato com ele. Eu converso, como eu falei, de igual para igual. Por quê? Porque nós somos Deus, não a fração inteira que é o Deus Todo-Poderoso, mas nós somos o que a gente chama, quando a gente está estudando sobre, fractal. Nós somos uma pequena fração do todo. Logo, nós somos uma consciência primitiva, mas que pertence ao todo. Então, o que eu tenho que fazer para me conectar com Deus? Expandir minha consciência e entrar na mesma frequência que Deus. Basicamente isso, que é bem complexo, tenho que concordar, mas se fosse de resumir, era assim. Então, eu me despeço dizendo que eu espero muito que Deus use esse vídeo para abrir a mente de vocês e que vocês queiram buscar esse Deus maravilhoso, esse Deus comunicativo, esse Deus de experiências paranormais, esse Deus de milagre, esse Deus que me transformou, possa transformar vocês também, tá bom? Então, independente de você comentar ou não, eu vou continuar fazendo esse vídeo, mas saibam que é muito bom você compartilhar, você comentar para ajudar a impulsionar o vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.